meu povo, tudo bem? Está chegando a 31ª edição da AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Ano após ano, a feira se reinventa como palco das principais inovações que moldam o futuro do agro, reunindo produtores, empresas e tecnologias disruptivas que transformam o campo no Brasil e no mundo. Eu sou a Natália, nascida e criada no Cerrado, engenheira agrônoma e especialista em agronegócios, e aqui no PwC de Tech Innovation eu sou responsável pelas iniciativas com os produtores rurais. Para quem não sabe, o PwC de Tech Innovation é uma consultoria e um hub de inovação especializado no agro, que está sempre de portas abertas para receber produtores, empresas, startups, universidades, institutos de pesquisa, investidores e todos os atores da cadeia do agronegócio. Nosso papel aqui é conectar esse povo todo, que eu comentei, para quem precisa de tecnologia se encontrar com quem oferta tecnologia e alavancar o nosso agro. Neste ano, o AgriShow Labs segue como protagonista desse ecossistema de inovação, criando pontes entre startups, grandes players do agronegócio e produtores rurais em busca das soluções mais avançadas do mercado. E assim como no ano passado, a gente chega aqui para mais uma série especial de podcast junto ao AgriShow, que nesse ano tem como tema a força das nossas raízes. E hoje a nossa conversa é sobre o agro que começa na lavoura, mas cresce quando o produtor decide ir além da porteira. E para falar sobre esse caminho de expansão e diversificação que eu recebo, a Dulce Ciocheta, paranaense de Pato Branco, produtora rural e diretora administrativa do Morena Agro, que nasceu de uma base familiar no campo e que ao longo de mais de 3 décadas construiu um modelo que integra lavoura, pecuária, silvicultura, armazenamento e beneficiamento também. Então, Dulce, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado esse bate-papo com a gente. Fica à vontade para se apresentar. Eu que estou feliz de estar aqui, é uma satisfação muito grande vocês abrirem um espaço para nós, mulheres, estarmos aqui contando um pouco das nossas trajetórias e o que a gente tem feito dentro da agricultura brasileira. E hoje a conversa aqui vai ser boa e eu quero começar aqui voltando um pouco no passado, né? O Morena Agro tem essa história de base familiar aí, que nasceu no campo, foi ganhando essas novas frentes ao longo das mais de 3 décadas de trabalho. E eu queria que você contasse aqui para o pessoal, né, como que foi o início, né, de vocês com a plantação de soja e o que vocês trazem, né, na essência desde então. Bom, então, como você falou, eu sou paranaense, né? Eu e o meu esposo gaúcho, nós íamos para o Mato Grosso no ano de 85. Não viemos como agricultores, viemos eu como professora, o Romeu como vendedor de máquinas agrícolas e nos instalamos em Tangará da Serra. E aí, em 89, a gente arrendou uma área de 200 hectares em Campo Novo do Parecis, é um dos maiores chapadões agricultáveis do mundo, e lá nos instalamos e estamos lá até hoje. E, claro, como quando chegamos aqui, eu acho que a gente se deparou com uma realidade como de todas as pessoas que chegaram, né, para desbravar esse cerrado brasileiro. Então, eram solos, né, com baixa produtividade, que precisava ser construída toda essa matéria orgânica, com pouca infraestrutura, e assim um universo de incertezas, né? Então, cada conquista que a gente tinha, ela era muito valorizada, cada avanço, cada safra, e tudo isso era fruto, claro, sempre de muito trabalho. Nós começamos com o plantio de arroz, depois fomos para a soja, depois implementamos, então, a segunda safra, que é a cultura do milho, depois, mais para frente, então, a integração lavoura, pecuária e floresta, e essa é a nossa trajetória de quase 4 décadas, né? Então, com certeza, quando a gente olha para a nossa trajetória, o que a gente carrega como essência é esse trabalho bem feito e sustentável, esse trabalho que respeita o tempo das coisas, que valoriza as pessoas que caminham com a gente, porque no fim, né, de tudo o crescimento que a gente tem, ou a valorização, o reconhecimento, ele só tem valor mesmo se junto com você
o que está no teu entorno também cresça junto, se desenvolva, a gente não fique como ilhas. Então, resumidamente, é mais ou menos essa a nossa história. Muito legal. E você comentou aí no início, né, o Dulce, que você não era do agro, né? Você tinha outra atuação. Me conta como que foi, né, essa experiência de deixar essa outra atuação de lado e assumir realmente a sua função ali no campo, ao lado do seu marido. E o que que essa experiência anterior também agregou, né, no seu jeito de olhar para a gestão e também para a tomada de decisão dentro da fazenda? Uhum. Bom, eu sou filha e neta, né, de agricultores, mas os meus pais tinham saído da atividade há muitos anos e eu fui então para a área da educação por lá, atuei por muitos anos, mas a minha caminhada dentro do agronegócio, ela não começou como líder, né? Eu comecei primeiro como mulher, como esposa, como mãe, como alguém que precisava aprender na prática a lidar com essas questões do dia a dia do agronegócio, que o agronegócio, então, ele estava se transformando nesse agrobusiness, né? Nessa necessidade dessa profissionalização. E aí eu fui enfrentando esses desafios que, primeiro, não se aprende na escola, mas depois eu tive a necessidade mesmo de e buscar esses aprendizados, essas formações de verdade, buscar esse conhecimento, não só buscar esse conhecimento formal, mas de ouvir as pessoas, de ir no processo todo ir errando, ir ajustando e seguindo. Nem tudo deu muito certo, muitas coisas não deram certo, mas sempre a gente procurou estar aberto em aprender, em modificar. E se não deu certo, até uso muito uma frase do Nelson Mandela, mesmo que não tenha dado certo, eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. E é isso que foi acontecendo. E aí, ao longo dessa minha caminhada, hoje eu enxergo o negócio, o nosso negócio especificamente, de uma forma diferente. Porque até bem pouco tempo atrás, quando você falava em sucesso, em ter assim um resultado positivo dentro do negócio, você estava muito atrelado à inovação, à tecnologia, a máquinas, a dados. Mas ao longo da minha trajetória eu percebi que a maior inovação de qualquer empresa é aprender a cuidar de gente. Hoje a gente precisa ser especialista em algumas coisas, mas a gente precisa ser especialista em gente. E a gente está na era do aprender, a gente precisa ser um aprendedor profissional. Então, se eu não tiver pessoas por trás de todas essas operações, pessoas saudáveis, eu não se sustenta. A eficiência, a transformação, o planejamento, ele não se sustenta. As pessoas precisam estar conectadas a um grande propósito. Então, hoje, na minha trajetória, eu não tenho dúvida. A gente precisa cuidar das pessoas que estão com a gente com o mesmo cuidado que a gente cultiva a terra, que a gente cultiva os animais. Então, é essa minha trajetória e é assim a forma como eu enxergo o nosso negócio hoje e como eu percebo a necessidade que a gente tem de ter um olhar diferente para quem está sempre em volta de você, te ajudando a construir tudo isso que você tem ou que você criou, né? Que relato incrível, Dulce. E é um olhar super honesto, né, e cuidadoso com as pessoas. A gente fala tanto de tecnologia, tanto de inovação, tanto de implementação, mas realmente, se a gente não tiver as pessoas dispostas, né, compradas com essa ideia, felizes, né, com todo esse movimento, infelizmente a gente não vai conseguir sair do lugar. Que baita exemplo aqui para a gente se espelhar. E aí, quando a gente olha, né, para vocês hoje, para essa produção, vocês não têm uma frente só, né? Vocês foram integrando as atividades, expandindo aí com diversas frentes, né, com a lavoura, com a pecuária, com a silvicultura, com a parte de armazenamento, de beneficiamento. E isso também exige muita lógica, né, muita organização estrutural, uma gestão, né, como você citou aqui, muito diferente.
E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que isso foi se construindo, né, e se estabelecendo ao longo do tempo, dos anos, e como essa integração também, né, diversas atividades, ampliou a visão de vocês acerca do negócio. Bom, é assim, eu acho que no começo, como tudo acontece com qualquer empresa, né? A gente vai fazendo o que está ao nosso alcance, né? O que a gente pode fazer, o que é do nosso tamanho, o que é nos permitido. E aí, com o tempo, claro, a gente foi construindo, foi testando, foi percebendo que precisava é, mudar certas situações que a gente fazia dentro da nossa propriedade, principalmente em relação a essa questão da perenidade do nosso negócio, para que a gente buscasse práticas conservacionistas que elas nos mantivessem no nosso negócio. Então, a integração lavoura-pecuária-floresta foi uma dessas práticas que nós adotamos, junto com outras práticas, como o plantio direto, plantio em consórcios, enfim, práticas regenerativas que nos permitem sermos mais lucrativos e sustentáveis. E aí, mas quando a gente fala de você adotar uma nova prática ou uma atividade dentro da tua atividade, você precisa ter uma mudança de mentalidade. Porque implementar alguma coisa, eu diria que é até simples, mas além de você implementar, você precisa buscar essas novas habilidades, esses novos conhecimentos, e isso leva tempo, isso é cultural. Tudo que você implementa de cultura demora no mínimo 5 anos. E como fazer isso diante de um cenário muitas vezes tão desafiador como é o agronegócio, seja ele brasileiro ou mundial. Ele é sempre muito desafiador em virtude de tantas variáveis que a gente tem no nosso dia a dia. Mas o que a ILPF trouxe para a gente? Ela trouxe não uma questão só de diversificação, só de crescimento, mas ela trouxe uma proteção do nosso negócio. E a gente percebe isso agora nesse cenário geopolítico que a gente está vivendo. Então, os grãos em geral, eles estão com preço que não são muito condizentes com o valor, o custo desse grão, com o que ele está sendo pago quando você vende, e aí você está enxergando na pecuária, você está enxergando um setor mais animador, eu diria. Então, é isso que eu acabei de falar. Ele acaba protegendo o teu negócio. E isso eu acho que acontece com toda atividade, seja ela se você de repente resolveu implementar uma irrigação dentro da propriedade, seja ela se você, como a gente, esse ano retrasado, a gente foi para o setor de produção de sementes de soja, que é um outro setor que trouxe muito conhecimento para a gente, mas também muita preocupação, porque a semente é um ser vivo e você precisa entregar ela na maior da qualidade, do vigor, para aquele produtor que também está querendo receber um produto de qualidade. Então, eu diria que a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro, ou qualquer outro lugar do mundo, é uma constante de inovação, conhecimento, transformação e mudança de mentalidade. E isso é muito bom, porque daí a gente está sempre evoluindo, né? Não, muito legal. E você trouxe muito, né, o contexto de sustentabilidade para a perenidade, né? É um É, conceito super complexo, mas que no mundo atual faz super sentido, né? Para realmente se manter relevante e garantir que nós estaremos prontos, né, para enfrentar essas adversidades. E aí, eu queria puxar aqui um pouquinho a sua visão, né, nessas decisões de produção, né, de investimento para longo prazo, né? Qual que é o seu olhar agora para o longo prazo? Eu sei que a Fazenda aí tem algumas certificações de sustentabilidade, você contou um pouco desse novo negócio das sementes. O que vocês estão olhando para frente, assim, né? O que você espera? No que vocês querem investir? então, quando a gente fala de perenidade, né, de futuro
do nosso negócio ou de qualquer negócio, não tem como a gente não atrelar tudo isso à palavra sustentabilidade, mas sustentabilidade na forma prática, como uma escolha diária das nossas ações, do que a gente faz, não é como um acontecimento, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente tem adotado ao longo dos anos a cultura do E, a cultura do produzir e preservar, do homem e da mulher, do gerar riquezas e desenvolver pessoas. E isso, ao longo desses anos, tem feito a diferença no nosso negócio, porque aí fez com que a gente amplificasse os nossos horizontes e fosse em busca cada vez mais, não só da questão ambiental, porque você não vai falar no verde se você estiver no vermelho. Então, você precisa realmente buscar no teu negócio que você seja lucrativo, que você cuide das pessoas e que você tenha perenidade. Como é que você faz tudo isso? Adotando novas maneiras de produzir. Então, práticas regenerativas como a integração lavoura, pecuária e floresta que a gente tem, como o plantio direto, plantio em consórcio e outras práticas, elas te mostram um ciclo de abundância, não um ciclo de escassez. Você começa a fortalecer, a você dar mais estabilidade para o teu negócio. E quando também a gente fala de sustentabilidade ele vai muito, mas muito além desse plantar e colher. Ele começa nas pessoas, é a forma como você constrói esse ambiente, como você desenvolve essas lideranças, como a gente faz no dia a dia com as nossas relações. E nós somos GPTW, estamos entre as 10 melhores empresas do agronegócio para se trabalhar na nossa categoria. Então, isso deixa a gente muito feliz por esse reconhecimento, mas com uma responsabilidade ainda maior de continuar fazendo esse processo da maneira bem feita, essa melhoria contínua, né? Então, não tem nada melhor do que você ter no nosso negócio, de qualquer negócio, pessoas engajadas. Você fala tanto da dificuldade de contratação, da dificuldade de ter profissionais comprometidos, engajados, que sejam responsáveis, mas eu, enquanto empreendedor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para ajudar a construir? Eu estou entendendo essas novas gerações, eu estou buscando formas diferentes de gerir essas pessoas. Então, não existe, Natália, maneira melhor do que você ser bom e fazer o bem. O que é ser bom no teu negócio? É você gerar riquezas, prosperidade e fazer o bem para essas pessoas que estão com você, que não são números, que atrás delas tem sonhos, tem projetos, tem famílias, tem perspectivas diferentes, para essas pessoas que estão em volta de você, para esse ambiente que você faz parte, para esse planeta e para esses animais. Esse ecossistema todo, ele precisa estar em equilíbrio para ele gerar um legado. Com certeza que quem cuida da terra vai colher, quem cuida de pessoas vai prosperar. E quem cuida do ambiente tem futuro, senão não tem futuro, não tem longevidade, não tem perenidade, e aí não tem projeto nenhum para as próximas gerações, para os próximos anos, para tempo nenhum. E aí, eu queria agora te perguntar de um tema que eu acho super legal, que eu sei que você participa lá do Agroligadas, é um grupo super unido, né? Que vocês são todas as mulheres aí que estão no campo, que estão fazendo o agro acontecer, vocês se apoiam, tem várias iniciativas. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, de como que é essa experiência de se conectar com outras mulheres que vivem essa realidade, de compartilhar desafios, de descobrir novos caminhos. Uhum. Bom, então, esse é o grupo Agroligadas, é um grupo de mulheres que estão, é, elas são do agro e no agro. Não necessariamente elas precisam ser produtoras, mas elas precisam estar inseridas. E é um grupo de mulheres que nasceu aqui no Mato Grosso, né? E com o objetivo de conectar, de melhorar essa comunicação entre campo e a cidade, de ser ponte. E como que, quais são as ações que fazem essa conexão? Ações voltadas à educação e ao desenvolvimento.
Então, essa necessidade que a gente tem de contar as verdadeiras histórias que acontecem dentro das propriedades. E aí são várias ações que você pode receber delegações nacionais, internacionais, estudantes, profissionais liberais dentro da tua propriedade, ou você também ir até esses espaços, esses ambientes, para mostrar, para desmistificar o que se pensa a respeito do agronegócio, principalmente a respeito do agronegócio brasileiro, né? Para entender que não somos aqueles monstros, não sei quando que aconteceu esse divórcio entre campo e cidade, mas ele aconteceu em algum momento, e agora a gente precisa fazer esse resgate, essa reconstituição, essa reconstrução das verdadeiras histórias. E eu faço parte, então, desse grupo há muitos anos, e a gente está ali nessa caminhada. Ele tem trazido muita informação, muito insumo, muito conhecimento para essa mulher, para ela poder participar de encontros, de workshops, de palestras e defender esse agro que tanto nos orgulha, né? E é isso, então, eu acho que a mulher tem esse poder agregador. Ao longo desses anos, vários grupos de mulheres surgiram no Brasil, uns mais fortes, outros menos, mas o importante é essa junção desses polos, o importante é essa junção dessas forças, e a gente assim vai conseguindo construir um agro mais dinâmico, mais verdadeiro, mais empático, não aquele agro truculento, aquele agro que só vai para o embate, que não traz nada de benefício. E é essa a nossa trajetória. Dulce, eu gostaria muito de agradecer você aqui por ter topado bater esse papo com a gente, uma história tão inspiradora, tão rica, né, com tanta consciência, e eu tenho certeza que não teria melhor forma de a gente encerrar a série desse ano, né, para AgriShow Labs, sem ser com você. Meu muito obrigada aqui por ter contado um pouco das suas raízes e como eles construíram o Morena Agro. E a gente segue aqui, né, em parceria com a AgriShow, onde o produtor pode encontrar tecnologias que vão resolver os problemas que ele enfrenta no dia a dia do campo, ampliando a mente e dando novas visões para caminhos que pode seguir. E para quem está nos ouvindo aí, ficou curioso, ficou curiosa para entender sobre como o PwC Agritech Innovation pode apoiar o produtor na hora de acessar novas tecnologias e evoluir na produção, já sabe, é só entrar em contato com a gente. E aí, Dulce, eu queria aqui que você trouxesse aí uma última palavra, uma última mensagem para os produtores, para os ouvintes que estão nos acompanhando, que assim como você, buscam evoluir, querem ir além da porteira, conquistar novas frentes, mas também mantendo as suas raízes. Por favor, fique à vontade. Bom, então, Natália, eu gostaria de passar uma mensagem final, especialmente para as mulheres. Então, a gente costuma dizer que a gente está em tempos de mudança, mas, na verdade, a gente não está em tempos de mudança, a gente está em mudança de tempo, né? E o agro, ele também, como todas as atividades, estão vivendo essa transformação da tecnologia, da inteligência artificial, da inovação, dos robôs, dos equipamentos autônomos. Tudo isso é fundamental, mas não é essencial. E existe um risco muito grande de a gente se afastar daquilo que é essencial. E eu acredito muito no poder das mulheres nesse momento, porque nós temos uma capacidade de olhar o todo, de conectar, de trazer essa sensibilidade para as decisões, de ter uma gestão mais humanizada dentro do nosso negócio. Sem dúvida, o campo ele precisa dessa eficiência, dessa lucratividade, com certeza, mas ele também precisa desse equilíbrio entre homem e máquina. E a gente, como mulher, pode contribuir demais com esse agro mais consciente, mais conectado com esses valores. Então, nós, mulheres, podemos usar essas nossas habilidades e não tentar a gente se encaixar em modelos que não são nossos, que não fazem parte da nossa essência. E porque a gente tem essa essência maternal, essa essência harmoniosa, responsável, dedicada, corajosa, e é isso que faz a diferença. A gente pode, sem dúvida, ser protagonista da nossa história, criar nossa história, não contar histórias dos outros. E assim a gente, com certeza, vai ajudar
a construir esse futuro. Não só passar pelo futuro, ajudar a construir esse futuro que nos espera. E que bela mensagem de encerramento, minha gente. Por aqui, a gente continua com o nosso papel de conectar o produtor rural com a inovação, seja por meio de iniciativas, eventos ou programas. E também fica o convite para vocês nos conhecerem de perto, tanto aqui em Piracicaba ou lá no MoonHub, em Uberaba, Minas Gerais. E a gente está sempre de portas abertas para receber todos vocês. E já que a gente falou de inovação, sustentabilidade, perenidade, que tal continuar esse papo lá no AgriShow Labs durante a feira? Então garanta os seus ingressos para a AgriShow 2026, que acontece dos dias 27 de abril a 1º de maio, lá em Ribeirão Preto. Essa é a sua chance de conhecer de perto as startups e tecnologias que estão redefinindo o agronegócio brasileiro. A gente encerra aqui, me despeço de vocês da série 2026 para a AgriShow Labs e eu encontro vocês em 2027. Até lá!